Agora sim. Parece que já está a dar. Já estás a conseguir, Consegues Rui? ouvir? Estou a ouvir, mas não te estou a ver. Ok, acho que a câmara está ao contrário. Agora Agora sim. sim. Desculpa lá, Tudo a postos. finalmente. Então, malta, Boa noite a bem-vindos. Desculpa todos. lá este início, este introito. Foi aqui uma dificuldade minha por causa de rede a tentar adicionar o Rui para estarmos aqui com o ecrã dividido, que isto exige aqui mais um bocadinho de banda. Vamos então agora iniciar. Antes de mais, obrigado a todos por estarem a assistir e darem um bocadinho da vossa noite, ainda que de quarentena, para assistir à nossa conversa. Esta acaba por ser não tanto uma entrevista, mas uma conversa um bocadinho informal. Para quem não conhece, e passando a apresentações, o Rui Ministro da New Knowledge Nutrition é nutricionista em vários locais e vários âmbitos. Está connosco também na CrossFit Alphaville já há algum tempo. O Rui é nutricionista geral, mas também tem acompanhado e tem muita experiência em atletas, não só a nível de CrossFit, mas também bodybuilding, OCR, trail, atletas de powerlifting, de força. Portanto, está muito habituado a tudo aquilo que é treino de performance e todas as pessoas que nos seguem por um motivo ou por outro acabam por ter interesse nesta área. Temos algumas questões que nos chegaram, mas nós vamos começar um bocadinho por dar a palavra ao Rui, para o Rui fazer aqui uma introdução sobre nutrição desportiva. Aquilo que o Rui achar que é mais importante e que também acaba muitas vezes por nos passar no início das primeiras consultas e que nos dá uma base, ainda que superficial, mas para nós entendermos tudo aquilo que depois é o processo de acompanhamento. E eu iria pedir ao Rui para se calhar começar um bocadinho para explicar um bocadinho o que é a nutrição mais voltada para a prática desportiva, nomeadamente a performance. Rui, palavra tua. Exatamente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por estarem a assistir ao nosso live. Como o Tiago disse, isto é mais uma conversa casual. Se tiverem perguntas, se forem surgindo perguntas, vão colocando no chat que nós vamos respondendo. Aquilo que o Tiago estava a dizer em relação à nutrição e ao ser nutricionista, a questão é que em nutrição não existe uma especialização em desporto. Existe uma especialização, sim, em nutrição clínica e eu sou um nutricionista que trabalha na área da nutrição clínica. A aplicação ao desporto é uma opção minha. E nesse sentido, pronto, gostava de começar hoje a nossa conversa por abordar alguns dos conceitos mais importantes na nutrição aplicada ao desporto. Ok? Uma das coisas que eu sinto muito nos atletas que tirariam mais partido do apoio da nutrição são atletas que muitas vezes não dão muita importância. E por vezes aqueles que, por exemplo, concentram-se demasiado em suplementação, quando isso na verdade deve ser o último passo. Aquilo que é mais importante uh, para a saúde de um atleta e para o rendimento desse atleta é a sua ingestão energética, o seu consumo de energia, no fundo, as calorias, não é? A caloria é uma unidade de medida que corresponde à energia necessária para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius, 1 litro de água em 1 grau Celsius. E o mais importante de tudo é definirmos para o atleta quantas calorias é que esse atleta precisa para funcionar a um nível ótimo e para manter o seu peso corporal. Isto considerando que não precisa de haver uma alteração no peso, que não precisa de perder massa gorda ou ganhar massa muscular, não é? E isso também vai variar conforme a modalidade. Falaremos aqui talvez um pouco mais de um atleta de CrossFit, dando exemplos gerais. Faz mais sentido assim, Tiago? Sim, eu ia-te já agora interromper a seguir pelo seguinte. Tu acabaste de tocar um ponto-chave e as questões que me chegaram também provam isso mesmo. A maioria das questões que me chegaram estão muito voltadas também para este período que estamos a atravessar agora, porque é algo que é transversal à sociedade de pessoas, sejam atletas de performance ou não, e que as pessoas neste momento, a Certo. maioria mudou as rotinas, acabam por ter menos dispêndio energético na maioria dos casos, ou pelo menos têm essa percepção, mas ainda assim as questões que me chegaram na maioria tinham que ver com suplementação e não propriamente
com nutrição ou com ingestão calórica. Portanto, aquilo que abordaste é um ponto muito importante, eu noto também muito isso e foi algo que desde a primeira consulta que tive contigo percebi e eu praticamente não suplemento nada, apesar de treinar 2, 3 vezes por dia constantemente. E quando digo nada, é nada tirando ômega 3, inclusivamente proteína. E faz-me sentido aquilo que tu dizes, não especificamente, não precisamos entrar especificamente no atleta de CrossFit, mas no atleta multimodal, porque nós temos também, e no universo Alpha também um bocado associado aqui a quem nos segue, atletas que acabam por fazer o OCR, as provas de obstáculos, a corrida, e um bocado de trabalho de força em treino cruzado, em cross-training, em crossfit. Portanto, acaba por ser um bocadinho as duas coisas. Sendo que o crossfit, se calhar em relação ao restante dos teus atletas, e tu estás muito por dentro disso, é esta questão de que os treinos são muito variados, temos que conseguir conjugar muito bem o equilíbrio, e isto nota-se ainda mais nos obstáculos, que também é a minha especialidade, a questão de ter aumentos de força, aumentos de resistência, controlando o peso. No crossfit, não tanto o controle do peso, mas acaba por ser preciso porque existem muitos movimentos em que nós temos que mover o corpo pelo espaço. Estou a falar de burpees, saltos para a caixa, corrida. Nos ergómetros isso não se coloca, nos exercícios de halterofilismo também não, mas em todos os outros, incluindo ginástica, o peso corporal importa. Portanto, essa especificidade do atleta de CrossFit tem de ser completo e ter um equilíbrio entre massa, força, resistência, etc. Portanto, acho que sim que é uma boa abordagem esta questão da ingestão calórica para o atleta deste tipo de treino. E no caso da modalidade do CrossFit, como é tão variada nas exigências para o atleta, é difícil determinar, como nos outros desportos, é difícil determinar uma percentagem de massa gorda ideal que corresponda à maximização da performance. Apesar que, para além disso, ainda existe a subjetividade, não é? Cada pessoa ou cada atleta estabiliza ou tem tendência a estabilizar uma determinada percentagem de massa gorda. Portanto, no futebol costuma haver, por exemplo, o objetivo de atingir uma percentagem de massa gorda ideal de 8 a 10%, e isso é verdade no geral, mas vão haver sempre alguns atletas que vão ter muito mais dificuldade para atingir essa percentagem de massa gorda. E se o fizerem, conseguirão, naturalmente, mas a probabilidade de incidência de lesão, de aumento, de diminuição do rendimento esportivo pode acontecer e vai acontecer se for uma situação mais forçada. Pois, desculpa, só dizer-te uma coisa, que para as pessoas terem noção, é que o atleta de futebol tem um jogo 90 minutos, ponto, e dependendo da posição, dependendo das características, já sabe exatamente ou muito aproximadamente, durante aqueles 90 minutos, mais ou menos o que vai correr, o que vai fazer em velocidade, o que vai fazer em resistência, e acaba por ter uma noção muito concreta, os treinos são planeados com muita antecedência, há uma fórmula muito mais concreta de perceber as necessidades calóricas, sendo que depois temos sempre esta especificidade de atleta para atleta, como tu dizes. Exatamente. É sempre uma incógnita. O atleta de CrossFit tem que estar preparado para tudo. Um pouco para tudo. E no fundo, a nível alimentar, tem que estar o mais estabilizado possível. Se o atleta tiver que melhorar a sua composição corporal, seja pelo aumento de massa muscular, diminuição de massa gorda, deverá naturalmente concentrar-se nesse objetivo em primeiro lugar, com o apoio da alimentação, obviamente. No entanto, é uma modalidade que não tem muito espaço durante muito tempo de se manter uma restrição alimentar, uma restrição calórica, porque a questão é essa. Se vamos analisar as coisas por composição corporal, um atleta precisa de melhorar a sua composição corporal, vamos voltar àquela questão da energia. Ok, quantas calorias é que o atleta precisa por dia para manter o seu peso? Boa, vamos imaginar que são 3.000. Precisa de baixar de peso, precisa de baixar a porcentagem de massa gorda, temos que fazer um corte calórico. É a única forma de perder peso. Obviamente que a qualidade alimentar é muito importante, não é? Mas, mesmo com uma alimentação muito saudável, se não estamos a atingir as calorias necessárias ou a não exceder as calorias exigidas para a perda de massa gorda, o atleta não vai perder peso. Portanto, em primeiro lugar, atingir os números. Isso é a parte mais importante. Eu ia dizer uma coisa, Rui, que eu noto muito e tu deves ter essa percepção porque tu tens pessoas de várias áreas. E eu também não estou há muitos anos, mas ando há alguns anos nesta questão do CrossFit e noto que no CrossFit a maioria das pessoas tem cuidado com o que come. Já a questão de janelas horárias, quando come e as quantidades, eu sinceramente, e a minha percepção é que a maioria das pessoas anda muito enganadas ou anda muito perdidas. E isto nota-se, por exemplo, e neste caso em concreto eu nunca fui acompanhado por ti em prova porque tenho as minhas rotinas e já tinha, mas noto muito atletas em prova
que triplicam quase o consumo de calórico, que mal acabam um workout é tupperwares, seja com o que for, de hidratos, de proteína, com uma série de coisas que no dia a dia não têm essa atenção. Ou seja, se for preciso, num dia normal de treino, fazem workouts, vamos lá imaginar o total do dia, 2 horas e meia de treino, sendo que tem ali 2, 3 watts com muita intensidade, tem trabalho de força, tem trabalho de condicionamento metabólico nos ergometros ou de corrida, ou seja, tem um dispêndio energético brutal, apesar de não ser um pico de intensidade tão grande como em prova, e depois em prova muitas vezes temos 3, 4, 5 watts de 5 minutos, e nós, por exemplo, competimos muito em equipa, you go, I go, vamos alternando, estamos a falar às vezes de 6 minutos, 5 minutos, e por muita intensidade que tenha, e corrija-me se estiver errado, eu em 5 minutos não posso ter um desgaste calórico equivalente a um treino de 1 hora, 2 horas que eu não faço muitas vezes na minha boxe. E o que se nota é que em prova têm cuidado muitas vezes com o que comem, mas acho que exageram. E outras vezes, se calhar, há quem faça o inverso. Não sei se é essa a tua percepção. Depende muito do ponto de partida. Estavas a dar o exemplo. Podem triplicar a quantidade de calorias. Isso poderá ser correto ou não. Depende. Se o atleta já está a consumir, vamos imaginar, 4.000 calorias por dia, só para manter o peso, certamente não vai precisar de consumir tanto, porque já é um consumo bastante elevado. Agora, se for uma pessoa que está a tentar perder peso para atingir um peso ideal para a prova, poderá fazer sentido e mesmo durante a prova, porque não é só uma questão de calorias. Só em 5 minutos de exercício, até menos, tu podes ter uma perda bastante grande do teu glicogênio muscular. Okay? Glicogênio que tem de ser reposto entre watts. Se estivermos a falar de uma competição, por vezes é necessário fazer coisas que não se fariam normalmente num ciclo de treino. Porque outra questão, porque isto vai muito ter aquela questão também do que é que eu devo comer antes do treino e depois do treino. Quando na realidade o antes do treino não é assim tão importante quanto isso para a maior parte das pessoas. Okay? É mais relevante para quem faz treinos bidiários porque a base, toda a alimentação é mais importante e mais relevante do que aquilo que se come nas horas antes do exercício. Às vezes aquilo que se come imediatamente antes do treino, na refeição antes do treino, já é demasiado tarde, já não vai servir para nada. Então o tipo aquilo que constituir essa refeição, depende daquilo que for, até pode ser só aproveitada ou absorvida depois do treino. Até não vai servir para aquele treino. Portanto, a alimentação num todo é mais importante do que a refeição que vais fazer exatamente antes do treino. O pós-treino também é mais importante. E funciona também um pouco assim para as competições. Porque numa competição de CrossFit as pessoas vão fazer 3, 4 odds por dia. Talvez até mais, nem sei. E aqui a questão é iniciar a recuperação de glicogênio muscular entre provas, entre WODs, para maximizar a reposição do glicogênio que foi gasto. Okay? Porque pode haver um gasto mesmo muito, muito grande. Agora, a ingestão calórica não é necessariamente a grande preocupação aqui. Muitas vezes os atletas devem fazer uma carga significativa de hidratos no dia antes ou mesmo até 3 dias antes. Também depende da tolerância individual de cada atleta, do conforto gastrointestinal. Ia-te perguntar um bocadinho isso, e vou falar de uma coisa agora que eu acho relevante, porque eu já há uma série de tempo para cá, quase há um ano que estou a fazer fasting quase constantemente, 18 horas, deixo de comer ali ao final do dia e muitas vezes só volto a comer às 14, 14h30. E a maioria dos dias eu treino de manhã e depois de um período de habituação, treino em jejum e treino com intensidade. Se tiver de fazer séries para isto, normalmente o treino cardiovascular de manhã, se tiver de fazer séries, às vezes 1 hora e meia de treino de pista, e neste momento, e já dá muitos meses para cá, não noto quebra nenhuma. A malta do CrossFit conhece mais, o Rich Froning, por exemplo, está a fazer 16 horas de fasting todos os dias, incluindo em competição, há um ano também, e dá-se bem com essa situação. Eu, se estiver ocupado e a treinar, sinceramente, não me custa nada, não noto quebra nenhuma. Isto depois em competição também acaba por se tornar um bocadinho assim. Eu, em períodos anteriores da minha vida, quando fazia só mais endurance, seguia muito essa questão, uma espécie de dieta nórdica, em que estava ali, fazia restrição calórica, especialmente hidratos de carbono, depois ali 3 dias, 2 dias antes da prova,
acabava por consumir. Não me dava muito mal, mas sabia de pessoas que tinham essa questão da parte intestinal, da parte de ficarem mais inflamados, mais inchados, retenção de líquidos, por fazer esse tipo de questões. Em relação especificamente mais ao CrossFit, achas que faz sentido? Eu sei que isto depende sempre de pessoa para pessoa, mas faz sentido ali aqueles 2 dias, 3 dias? É porque eu noto muita gente a fazer isso. E deixa-me só meter aqui mais uma coisa para falar, que é a questão durante provas, o que é que as pessoas têm muito hábito de fazer? Como são muito restritivas com o que comem nas semanas normais, uma cheat meal ou um cheat day por dia, em competição acaba por valer tudo. Tem algum cuidado durante a competição, mas se for preciso à noite, e alguém que me corrija se estiver errado, e nós fazemos sempre isso, sábados à noite, domingos à noite de competição, é pizzas, é francesinhas, é o que calhar, portanto acaba por ser um bocado a desculpa a competição para fazer isso. E quando tu falavas na reposição do glicogênio, não te estás a referir a isto, se calhar é outro tipo de alimentação, outros timings e outras janelas, não necessariamente estas necessidades. Em termos do jejum, treinar em jejum, se estivermos a falar geralmente, fazer exercício em jejum é mais permissivo em modalidades ou exercício menos intenso, mais moderado ou mais leve. E quando estamos a falar de intensidade, vamos falar de exercícios com cargas mais baixas, digamos assim, com mais repetição, com mais durabilidade. Quanto mais, regra geral, quanto mais intenso for, quanto mais intensa for uma modalidade, com cargas mais elevadas ou com intensidades mais elevadas, mais dependentes os atletas vão estar de hidratos de carbono para funcionarem bem. Agora, nós temos que analisar os atletas a nível individual, não é? Porque estamos a falar de regras gerais e que vão funcionar melhor para a maior parte das pessoas. Mas há sempre aqueles casos extremos. Há sempre atletas que vão funcionar super bem sem hidratos de carbono. Há sempre atletas que vão treinar muito bem em jejum. Assim como há atletas que eu desaconselho consumirem refeições altas em gordura, altas em fibra antes do treino, porque são elementos que estão nas refeições, nos alimentos, que vão complicar a digestão e que vão atrasar a digestão. Mas tem atletas que comem dessa forma e comem, bebem leite gordo, leite então, que é uma coisa que deve ser evitada antes do treino, ovos, manteiga de amendoim, refeições que podem ter 50 gramas de gordura e meia hora depois estão a treinar a fazer o pino contra a parede e não têm problemas nenhum. Está sempre há extremos dos dois lados. Aqui o mais importante é aquilo que estás a fazer. Até é correto treinares com uma certa restrição por causa das adaptações que surgem depois disso, não é? Porque vais carregar depois um pouco mais nos hidratos de carbono antes da prova e é como se tirasses um peso de cima dos ombros, não é? Porque o teu rendimento vai aumentar na teoria, não é? Outra questão em relação à prova, que eu também vejo muitas vezes acontecer, um atleta prepara-se para a prova e muda completamente a sua alimentação, quando isso não deve acontecer. Muito antes pelo contrário, como a necessidade é aumentar o aporte de alimento, as escolhas devem ser mais ou menos as mesmas, que é aquilo que o corpo já está habituado a consumir. Ou seja, aumentar as quantidades, mas aumentar as quantidades daquilo que o atleta já está habituado a comer, que é para a probabilidade de haver alguma complicação gastrointestinal ser menor. Não é? Porque muitas vezes as quantidades devem ser grandes, depende do atleta, mas devem ser bastante aumentadas. Só no caso do atleta não conseguir tolerar a quantidade de alimento que deve fazer antes da prova, é que devem ser feitas algumas adaptações. Rui, já agora que falaste isto também nos acontece, que é a questão da cafeína. Nós normalmente e tendencialmente em períodos de prova consumimos mais cafeína e nem estou a falar de suplementação, também há quem o faça, mas mesmo a nível de cafés. E também há muita gente que faz. Eu já experimentei, sou sincero, não tem muita diferença, que é, eu sou uma pessoa que consome 4 ou 5 cafés por dia. Em alturas de pré-prova, estar ali 10 dias, 8 dias, a não consumir cafés ou um café sem ser daqueles com muitos miligramas de cafeína que nós estamos habituados nos nossos snack bars e cafés, um café normal de casa, e depois, em período de prova, consumir mais cafeína. O que é que isso normalmente nos faz? Que eu tenha sentido é mais a questão intestinal negativa, não tanto a questão de ter ali um pico e estar mais desperto, não noto muito. Tu tens alguma referência em relação a estudos, alguma coisa Sim. prática de cafeína?
Sim, a cafeína é como ferramenta para o treino, é algo que parece ter mais efeito em exercícios ou modalidades de endurance. Parece não ter tanto impacto em desportos de força ou treinos mais intensos. Hum, Agora, uma coisa é verdade, o café, não a cafeína. O café é algo que aumenta a motilidade intestinal e é normal que em algumas pessoas se faça sentir esse efeito. Portanto, é preciso ter atenção ao timing com alguma antecedência, que é para haver tempo para ir à casa de banho e não haver nenhuma complicação durante a prova. Mas nesses casos, em casos mesmo extremos, faz todo o sentido suplementar. Agora, Pois. também só faz sentido suplementar se realmente o atleta sentir esse efeito. Ok? Hum, Ainda em relação à cafeína, hum, é importante não exceder uma toma diária de 400 miligramas por dia. Geralmente os pré-treinos e esse tipo de suplementos não excedem essas doses, mas às vezes as pessoas aumentam um pouco a dose. E outra questão, hum, a cafeína uh, ganha-se alguma tolerância aos seus efeitos. Portanto, uma pessoa que consome bebidas cafeinadas, café, Coca-Colas, chás com cafeína diariamente, é normal que, ao carregar mais na cafeína antes de uma competição, que não faça tanto, Tanto tanto efeito. efeito. Rui, só para Exatamente. situar aqui a malta, um café normal nosso, uma bica, estamos a falar de 50, 60 miligramas, mais ou menos, um Red Bull 200, Em média 85 miligramas de cafeína. um Tenta não café. passar 5 cafés por dia, por É questões isso de que eu ia dizer. saúde. Ok? Mesmo a questão do pré-treino, pronto, tu falaste na dose e há muita gente que respeita a dose, mas tem um problema. Há muitos atletas a treinar 2, 3 vezes por dia, logo aí, se cada dose tiver ali 200, 300, acaba por ser mais os cafés, e depois foi o que tu referiste, é o chá preto, é o chá verde, tudo isso junto acaba por exceder É que, claramente. é que ao fim de uns dias a tomarem pré-treinos a torto e a direito, isso deixa de fazer efeito. Porque aquilo que faz o efeito imediato, e mesmo os pré-treinos, há pré-treinos que são bons, mas a maior parte dos pré-treinos, de pré-treino não têm nada, só a cafeína, porque aquilo que funciona na maior parte dos pré-treinos são componentes que não precisam de ser consumidos pré-treino. Podem Pré-treino. ser consumidos a Eu, qualquer hora, funcionam a nível crónico. eu há pouco tempo, a analisar os rótulos de alguns pós-workouts, reparei que alguns deles tinham cafeína e alguns estimulantes e comecei a perceber que aquilo realmente deve ser o efeito para as pessoas sentirem que ficam mais despertas e mais ativas depois de tomar aquilo e associar que realmente é um bom recuperador, quando na prática também o pós-treino não tem que ter nada destas coisas. Aquilo acaba por ser um bocadinho para as pessoas sentirem bem que recuperam, quando na realidade o que estão a fazer é ficar estimuladas. E não sei se já deste conta disso, depois até podemos falar disto pessoalmente, alguns dos pós-treinos que eu estive a analisar, muitos com substâncias que deveriam estar nos pré-treinos e se calhar o inverso também, porque isto é um bocadinho criar a sensação na pessoa que aquilo está a ter algum efeito e a pessoa acaba por consumir e Provavelmente, por provavelmente. optar. Na minha opinião, eu não costumo aconselhar pré-treinos. Compreendo que algumas pessoas o façam eh, pelo efeito psicológico, não é? Eh, mas o efeito psicológico daquilo que estou a tomar, que faz sentir alguma coisa, vai ser a cafeína. Porque é a única coisa que, em princípio, será estimulante nesse aspecto. Poderão haver outras substâncias, mas a cafeína é o principal e é o mais comum encontrado. Rui, vou-te colocar aqui uma questão que o Paulo Nogueira, que é nosso atleta analfadeiro, me coloca aqui. Eu vi que fizeste um post há pouco tempo sobre isso, mas de forma, se calhar, uma abordagem mais superficial, porque é um tema muito complexo, que é a questão da alimentação vegetariana para quem treina. Aqui há alguns cuidados, algumas preocupações, se calhar, que quem não consome produtos de origem animal possa ter. Eu sei que isto próprio, possivelmente eles têm que se aconselhar e ter acompanhamento mais específico, especialmente quem é atleta e quer performance, mas assim algumas luzes mais genéricas que possam elucidar aqui as pessoas sobre os prós e contras mais claros ou os cuidados que se devem realmente ter. Claro. Hum, Pronto, uma alimentação vegetariana, estamos a falar de uma alimentação vegetariana estrita, ou vegetariana com derivados de leite, de Não foi, ovos. não foi específica, mas eu se calhar pedia-te muito sucintamente a questão do Sim, vegetarianismo, considerando os derivados do leite e os no geral. veganos, os mais Sim, extremistas de sim, nada. certo. Depende aqui um bocadinho do contexto também. Eu acho que é possível
ter ótimos resultados com qualquer, com uma alimentação omnívora, vegetariana ou vegan, os cuidados é que têm que ser estritas. Já vi aqui a resposta do Paulo. Os cuidados devem ser muito maiores porque as carências também são maiores. Não acho que hajam vantagens numa alimentação com mais restrições, não é? Porque um atleta que faça uma alimentação omnívora, se precisa de entrar numa fase onde tenha a restringir um bocado a carne, os ovos, o queijo, pode fazê-lo. Portanto, acho que a vantagem está claramente na alimentação omnívora, só porque vai ser uma alimentação com mais opções de escolha. Okay? A maior parte dos atletas que competem e fazem uma preparação para uma prova, os dias antes da prova, têm que ter predominantemente alimentos de origem vegetal. Mas os cuidados têm de ser maiores porque há aqui mais carências a ter numa alimentação vegan. Na minha opinião, acho que essas necessidades são menos preocupantes num atleta que tenha uma boa composição corporal e que não precise restringir calorias. Porque parece que num atleta que precisa de baixar de peso ou perder massa gorda, a qualidade da proteína é muito mais importante nessa situação. Proteínas de origem animal, porque têm na sua composição aminoácidos essenciais que são muito importantes e que nós temos uma necessidade acrescida durante a restrição. Agora, não havendo uma situação de restrição, parece que não existe uma grande necessidade de consumirmos alimentos de origem animal, porque o equilíbrio proteico é mais favorável. Não existe uma necessidade acrescida. Rui, corrija-me se eu estiver errado. Então, uma linguagem mais para leigos. Basicamente, desde que a pessoa tenha cuidado e consiga consumir as percentagens corretas, tudo ok. Se for alguém que está a fazer restrição, acaba por ter menos opções e não consegues ter concentrações tão altas, ou seja, percentagens de proteína, etc., no total do alimento, o que vai obrigar a consumir mais e vai tornar a restrição mais difícil. Tem um bocadinho a ver com isso? Um atleta que tenha que restringir calorias, à partida tem que consumir menos alimentos. Então, Ok. nutricionalmente, seja omnívoro ou seja vegan, vai ter menos aporte de nutrientes. Okay? Agora, pela própria condição de uma alimentação estritamente vegetariana, esses nutrientes ainda vão ser mais baixos. Não é que uma pessoa não consiga, um atleta não consiga ter excelentes resultados, mas tem que ter mais cuidados com a suplementação, ao contrário de uma pessoa que faça uma alimentação Aqui omnívora. a questão do Paulo, eu conheço pessoalmente já há uns tempos, excelente condição física, excelente composição corporal, muito boa capacidade atlética, não é um atleta de competição, também não tem esse objetivo, mas está impecável, ele faz comentou entretanto, faz uma dieta mesmo restritiva vegan. Posso dizer só uma coisa em relação ainda ao veganismo, vegetarianismo. Uma coisa que nós poderemos considerar aqui uma vantagem é que uma pessoa com uma alimentação, um atleta com uma alimentação vegetariana ou vegan, à partida vai consumir mais hidratos de carbono. Que é uma coisa que eu vejo muito nos atletas, que os atletas há sempre muito aquela preocupação com a proteína, consumir proteína, e isso às vezes é levado ao extremo. E acabam por estar a ocupar espaço na sua alimentação com proteína que podia estar a ser ocupada com hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono estão mais relacionados com o aumento do rendimento do que a proteína. A proteína está mais associada à manutenção de massa magra. Mas um atleta que tenha uma boa composição corporal, como o atleta que estamos a falar em questão, não há aqui necessidade. Aliás, se a quantidade calórica diária for relativamente alta, a proteína, mesmo sem grande esforço, consegue ser atingida. Ok. Rui, entretanto, chegaram aqui duas questões relacionadas com o chá. Estávamos a falar da cafeína, o Tiago coloca aqui a questão da taína. O Tiago é uma pessoa que consome 5 ou 6 cafés por dia, ou consumia, mas pelos vistos também consome chá. A taína, pronto, eu também não estou muito por dentro deste assunto, é diferente da cafeína, é somada, temos que ter em atenção, não sei se em relação a isto nos pode esclarecer um pouco. A taína também é estimulante. E também vai contribuir um pouco para esse total, sim, da cafeína. Não é somado,
mas não é uma somatória direta, ou seja, não é diretamente Aritmético, sim, sim, sim. equivalente. Exatamente, exatamente. Mas Mas tomando sim, chás e taína, 5, 6 cafés por dia, eu diria para reduzir um bocadinho. tomara de chá. Ok, Rui. Só em relação a uma coisa que tu abordaste há pouco, que acho que é algo relevante, tem a ver com composição corporal e foi algo que eu sempre me debati e vejo os atletas também debaterem-se um pouco. Nós devemos, nós atletas mais de performance, estar preocupados dentro da nossa área, da nossa modalidade, com a questão da percentagem de massa gorda. Isso realmente é uma coisa que nos deve preocupar na nossa modalidade ou não de todo. Se sentirmos bem, o corpo adapta-se, faz a questão da gestão da ingestão calórica, performance, sensação, não ganha peso, não perde peso e a massa gorda deixa de ser alguma variável relevante? Ou tu achas que deves mantê-la sob controle só mesmo como referência ou que é um objetivo concreto a atingir? Estamos a falar só, desculpa, atletas performance, que eu sei que a maioria dos atletas que tu segues, a maioria treinam, mas não tem esse objetivo específico de competição ou de resultado de performance, mas agora estava a falar especificamente destes, por favor. Estamos a falar então de atletas que têm no seu foco o aumento do rendimento. Só, Ok, exclusivamente sim. performance, ponto. Sim, a percentagem de massa gorda é importante. Ok. É importante. Não é o mais importante, ok? Existem outros fatores que são mais importantes, como o talento, não é? Como a genética. Sim, sim. Para um atleta, não é? Porque não é tudo. Um atleta pode melhorar a sua composição corporal, a sua percentagem de massa gorda pode estar mais elevada e querem baixar, mas isso pode não ser sinónimo de uma melhoria, de uma melhoria direta da capacidade atlética, não é? Porque existem muitos fatores que estão aqui em conta. Agora, para a maioria das pessoas, sim, é importante atingir uma percentagem de massa gorda considerada ideal. No CrossFit é um pouco difícil determinar esta percentagem ideal. Porquê? Porque baixando melhoram alguns movimentos, mas aumentando também melhoram outros. Movimentos mais de força, com barra, Sim, sim, sim. os movimentos de halterofilismo, se estiverem um pouco mais pesados, em princípio vão correr melhor, porque peso mexe peso, não é? Só que depois, se calhar, nos movimentos de ginástica torna-se um pouco mais difícil e vice-versa. Então, é difícil. Nos homens, por exemplo, nas mulheres não sei dizer agora de memória, mas nos homens esta percentagem ideal parece estar mais ou menos entre os 16% e os 17% para a maioria dos atletas. Agora, existem, como disse há pouco no exemplo do futebol que eu estava a dar, existem atletas que para baixarem até determinada percentagem de massa gorda vai ser muito difícil. E poderá ser até pior, se calhar estando ali nos 18, 19%, sentem-se melhor, não há tanta incidência de lesão e podem continuar a progredir melhor nos treinos e mesmo assim terem excelentes resultados. Um, Eu no CrossFit isto não se coloca tanto porque a maioria das competições e dos workouts são todos indoor, mas eu em tempos, e isto serve também como experiência para atletas trail, ultra trail e que fazem provas de obstáculos, quando se estão a preparar para provas de inverno, e eu passei por isso e fazer campeonatos da Europa, campeonatos do mundo em altitude e com temperaturas negativas, estamos a falar de provas de 3 horas, 4 horas, aí, e na altura eu fui aconselhado, ainda não conhecia, mas fui aconselhado na altura, a aumentar inclusivamente especificamente a minha massa gorda. Na altura estava nos 6 e tal, 7, e a indicação que me foi dada é que ir correr com muito frio, ter de entrada em água com temperaturas negativas, etc., que justificava e fazia sentido, e também para provas tão longas em que ia ter muitos gastos, subir para os 9, 10. Portanto, mesmo dentro da mesma modalidade, dependendo da prova em si, dependendo do clima, dependendo do que se vai fazer, isto pode variar e as pessoas muitas vezes fixam-se, eu noto muito mais até nas raparigas, na questão da percentagem de massa gorda, mesmo quem treina, e tem atletas que estão comigo de performance e que estão preocupadas com isso, e isto acaba por ser um bocadinho o foco. E quando vão às consultas, mesmo contigo e outros, o primeiro feedback que me dão enquanto coach, que temos alguma relação mais próxima, é aumentei 1%, baixei 1%, não se preocupam com outros fatores e outras variáveis que se calhar são muito mais relevantes, porque aumentaram 1 ou 2%, mas se calhar aumentaram os PRs deles todos de weightlifting e de powerlifting em 10 ou 15%, em comparação com 1% ou 0,5% de massa gorda. Portanto, para mim é excelente essa relação, logo que não tenham piorado injustificadamente no condicionamento metabólico e na capacidade de mexer o corpo no espaço. E isso acho que é uma coisa que vocês, tu especificamente, mas outros nutricionistas, têm de ter também um bocado em atenção quando comunicam com eles, não dar demasiada ênfase, mas isso é a vossa área, que eu nisso
conheço e sei que o fazes, mas é algo que às vezes, especialmente para as mulheres, pode ser algo relevante. Certo. E principalmente em relação às mulheres, acho que não muito na modalidade do CrossFit, por acaso, mas falando de um modo geral, acho que há muitas mulheres e homens também eh, que têm o objetivo de perder massa gorda, querem ficar definidos, quando na verdade deviam investir mais numa fase de aumento de massa muscular. E é como estavas a dizer exatamente. As pessoas às vezes atingem um valor, e às vezes pode ser um valor baixo. Olha, Rui atingiu os 8% de massa gorda, ou no caso das mulheres também, atingiu uma percentagem bastante baixa e querem ficar nesse valor, não querem sair daí, quando se calhar podiam ganhar 1, 2, 3%, ou às vezes até mais, e esteticamente até sentirem-se melhor, não é? Isto só para dar um exemplo, porque as pessoas não precisam de estar sempre constantemente a mudar e a perseguirem Sim, sim. valores melhores. Há pessoas que têm, as pessoas têm que sentir-se bem com os corpos que têm, e é sempre interessante explorar explorar a sua capacidade física, não é? Às vezes isso implica que é preciso de fazer alterações na alimentação, mas não significa que a percentagem de massa gorda tenha que estar sempre a baixar e a massa muscular tenha que estar sempre Aumentar. a aumentar. Não é? Ok. Rui, para também não te ocupar muito tempo, as questões que nos sucederam agora, como eu tive a oportunidade de referir na introdução, tem muito que ver com este período de confinamento, e passo a expressão, não gosto muito de utilizar, mas acaba por ser um bocadinho, e tem que ver também com a suplementação. Pessoas que estão a tomar, seja de clientes barra utentes teus ou de outra pessoa, creatinas, outro tipo de suplementação, betalaninas, etc. Neste momento faz sentido manterem, estamos a falar genericamente, eu sei que cada caso é um caso. Nós estamos, e vou-te falar especificamente porque aqui o público acaba por ser essencialmente os atletas de Alpha. Todos estão a treinar praticamente todos os dias, os treinos são um bocadinho diferentes, obviamente menos cargas externas, menos intensidade, ou seja, menos cargas, e acabam por desenvolver um bocadinho menos as forças máximas ou as forças submáximas, e estamos a trabalhar mais em resistência, mais em condicionamento metabólico. Temos de mudar aqui um bocadinho a questão das percentagens de hidratos para gordura e para proteína. Isto falando genericamente, imaginamos o atleta normal que fazia 2, 3 treinos de força de CrossFit e mais 2 ou 3 treinos metabólicos numa semana normal, o atleta que treina uma vez por dia, uma hora e quarto, e agora está a fazer 6 vezes por semana treino basicamente metabólico. Nós acabamos também por incentivar um bocadinho o trabalho por tempo, para conseguir ali contrações um bocadinho maiores e tempo sob tensão de 40 segundos, 60 segundos, para equivaler um bocadinho à hipertrofia, mas nunca é a mesma coisa e a maior parte das pessoas não consegue cumprir, mesmo com indicações muito específicas. Portanto, nível de suplementação, alimentação, muito genericamente, falando aqui no John Doe, o atleta médio, ou a Jane, alguma indicação em particular para esta época? Sim, se calhar abordo já a questão mais simples, que é a suplementação. Se continuam a treinar, devem manter a suplementação. Creatina, betalanina, como estavas a falar, a proteína também, se tiverem a fazer proteína, isso é uma coisa que devem manter. Tal como mantinham quando faziam a vossa rotina de treino normal. Isso é tudo para manter, só devem parar de o fazer se pararem de treinar, mas não devem parar de treinar, devem de se manter ativos. E sim, os treinos certamente vão ser diferentes, o estímulo vai ser diferente. Podem continuar a ter uma boa capacidade para perda de massa gorda, mas lá está, quem está a fazer, por exemplo, um ciclo de força ou algo assim, não vai dar para fazer se não tiverem acesso ao equipamento que estavam a utilizar, a trabalhar com as cargas que estavam a trabalhar. Mas para a maioria das pessoas, a alimentação deve-se manter. Se estamos a falar de um atleta que estava numa fase de aumento de peso, se calhar agora é a altura para abrandar um bocadinho, porque o gasto calórico sim não será o mesmo. Ok, obrigado então. Eu, Rui, não sei se tens mais alguma questão, também não estão a chegar outras, eu também não queria prolongar muito para não te ocupar muito tempo. Basicamente, aquilo que as pessoas queriam mais saber tinha a ver um bocadinho com esta parte final, apesar de todo o resto ter sido muito interessante e elucidativo para a maioria das pessoas que não te conhece. Para quem não conhece o Rui também está habituado ao powerlifting, treina muito, treina força, portanto está muito por dentro aqui destas variáveis e da forma que elas afetam, e testa muito disso nele próprio, e acaba por ter
um leque de atletas, como eu disse no início, de muitas modalidades e com objetivos completamente diferentes dentro da prática desportiva. Portanto, é uma pessoa com muita experiência e se precisarem de alguma coisa, Rui, acho que posso dizer, mas tu também podes concluir, se Obrigado, precisarem Tiago. de alguma coisa, através de nós da CrossFit Alfadena ou diretamente do Rui, que se calhar é o que faz mais sentido e da New Knowledge Nutrition, se precisarem de algum esclarecimento ou de consultas, acho que o Rui é a pessoa indicada para quem faz desporto. Podem contar comigo. Queria só acrescentar aqui ainda algumas questões em relação à nutrição e esta pandemia que estamos agora a atravessar, que está a ser complicado. Há muita informação, aliás, informação e desinformação que circula na internet. Questões que já não são novas, mas agora vêm-se ainda mais e reforçadas de produtos detox, desintoxicações, reforços do sistema imunitário. Não há nada extra que se possa fazer em relação ao vosso sistema imunitário, melhorar o sistema imunitário. Terem uma boa base alimentar, isso é o principal. Não há quantidade de vitamina C, D ou XPTO que vos safe. É manter uma boa base alimentar, comam fruta, comam hortícolas, mantenham uma boa alimentação de qualidade e continuem a fazer exercício físico. Isso é muito importante. Ok? Obrigado, Rui. Obrigado a todos que assistiram. Certamente, se nos chegarem mais questões, eu também consigo convencer o Rui a fazermos daqui a uma semana ou duas ou três, quem sabe, outro live com questões mais específicas. Se quiserem, podemos terminar aqui um tempo e um tema e a partir daí abordamos essa questão. Portanto, obrigado a todos e boa noite. Nós vamos depois partilhar Obrigado, aqui boa nas noite. stories. Tudo isto vai ficar disponível durante 24 horas até amanhã, mais ou menos às 22. Obrigado a todos e boa noite.